a retaliação iraniana está causando um monte de impactos em todos esses países, principalmente os do Golfo, porque eles são um hub de logística, eles dependem da aviação, do comércio marítimo, das exportações de petróleo, de gás natural. Tudo isso está sendo impactado com o fechamento do estreito. Tudo isso está sendo impactado com todas as coisas que o Irã está danificando. O Catar parou a sua produção de gás natural. Ele desligou. Isso fez o preço do gás natural na Europa aumentar em 50%. O Catar é um dos maiores fornecedores do mundo de gás natural. E ele parou porque um drone iraniano acertou uma das suas instalações e ele achou melhor desligar as outras todas e ele parou de produzir. Caramba. E a mesma coisa aconteceu com a Arábia Saudita. Então o Irã agora ele está atacando não só as rotas por onde passa todas essas commodities, essa energia, mas ele está atacando também a infraestrutura desses países. Então esses países estão perdendo muito. Então, eles perdem com o turismo, as companhias aéreas deles todas estão paralisadas, agora os voos começaram a voltar, alguns poucos, e perdem com a sua principal fonte de receita, que é o petróleo e o gás natural, né? Tudo isso faz a economia deles ficar numa situação complicada, a imagem deles ser arranhada. Será que esses lugares são seguros? Será que Dubai é seguro? Será que o Catar, Abu Dhabi, todos esses lugares são seguros agora? Tá todo mundo questionando isso. Pois porque tá todo mundo experimentando. A gente tá assistindo os vídeos, hotéis sendo atacados, um monte de coisa. Então, nesse sentido, o Irã tá tentando usar eles como uma forma. Por outro lado, a gente tá vendo outros países também se mobilizando e falando, pô, essa retaliação indiscriminada do Irã, né, contra todo mundo, isso não é aceitável. Então os europeus também estão dizendo que vão apoiar o conflito porque o Chipre foi atacado, que faz parte da União Europeia. Então atacou um território europeu. Os europeus então estão dizendo, pode usar nossas bases, estamos aqui, estamos dispostos a participar e ajudar a fazer o Irã parar. Conforme o Irã avança na tentativa de fechamento total do Estreito de Hormuz, aí sim nós vamos entender o quanto que os outros países vão ficar incomodados. Porque aí vai afetar muito a economia. Vai. É estranho que o preço do barril do petróleo ainda não tenha explodido, porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do barril chegou a 130, 140. E naquele momento, né, sem o petróleo, nós estamos falando de uma retirada de por volta de 5 milhões de barris de petróleo do mercado. Hoje, com o fechamento como está, tanto da produção de gás quanto de petróleo e de todos esses países combinados, Emirados Árabes ali, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Iraque, pelo menos 2, 3, 4, 5 grandes produtores, mais o Irã, 6 grandes produtores no mundo, não conseguem vender o seu petróleo para o mundo. Pô, isso é muito superior a tirar a Rússia do mercado. Com certeza. E como que o barril do petróleo ainda não explodiu? Ou os traders dos mercados sabem de alguma coisa que ninguém sabe, ou espere para ver, porque vai vir uma explosão. Uma explosão no preço do petróleo, que seria o natural, a não ser que eles achem que tem petróleo para substituir tudo isso de algum outro lugar. E não é o petróleo da Venezuela, porque a Venezuela não produz essa quantidade de petróleo. A Venezuela está sucateada, o petróleo venezuelano é pior, é ruim, precisa de muito investimento, até a produção se elevar e tal, vai demorar. Então não vai vir da Venezuela. E isso tudo mexe com o mercado. É estranho que o mercado não para de subir o preço do barril, o ouro, tá tudo indo na direção de dólar, problema, guerra, caos. Todo mundo esperando. Que mas poderia ser pior, né? Tá. O que aconteceu sábado? Qual foi a primeira ação e qual foi a ação coordenada? O primeiro ataque começou às 9 da manhã. Do sábado? Horário deles, né? Tá. Não nosso. E isso é uma novidade. E foi uma... Porque normalmente à noite? Tem algum motivo por ser à noite? É mais, né? É mais camuflado, mais as pessoas estão dormindo, ninguém passa a noite acordada. Tá todo mundo... as coisas não estão funcionando normalmente, né?
é um momento mais apropriado, mais inesperado, mais difícil de se enxergar. À luz do dia, estamos de dia, estamos vendo. E eles decidiram fazer o ataque de dia, propositalmente para pegar a liderança no contrapé. E conseguiram. Porque eles atacaram e mataram o ministro da Defesa, o chefe da Guarda Revolucionária, outras figuras importantíssimas e o líder supremo. No primeiro ataque, Israel ou os Estados Unidos? Israel. Claro, com a ajuda dos Estados Unidos, enfim, né? É um ataque conjunto, mas a participação de Israel não foi tímida nem secundária. Mais de 200 aviões israelenses, caças, participaram disso. Então, é um contingente imenso. Se você colocar toda a Força Aérea Europeia, eles não têm essa capacidade de conduzir uma operação com 200 aviões simultaneamente. Caramba! E não é por um acaso que os Estados Unidos escolheram, então, há algum tempo, tirar Israel de posicionada como comando da Europa, né? Os Estados Unidos têm vários comandos militares que organiza a distribuição de forças pelo mundo. E passaram a colocar Israel no comando central, que é o comando que cuida do Oriente Médio. Para os Estados Unidos contar com uma força dessa, com um apoio desse, e não é só Israel, tem todos os outros. Os Estados Unidos tem base na Jordânia, base no Iraque, base no Kuwait, base na Arábia Saudita, base da 5ª Frota Americana no Bahrein, e a base central do comando central, que é esse comando que cuida da região do Oriente Médio, está no Catar. E também tem base nos Emirados. Então tem muita base e tem a ajuda de Israel. E Israel tem uma penetração, uma infiltração interna com inteligência dentro do Irã. E isso faz toda a diferença. Por isso que Israel, na guerra, no meio do ano passado, conseguiu matar figuras tão importantes, e agora de novo. E até matou o Ahmadinejad, né? Lembra dele? Sim. Ele foi morto também. Não era uma figura que tinha mais influência, seu ministro da Defesa e o comandante da Guarda. Não era uma figura que tinha influência no regime, mas ele criou muitos problemas, né, para Israel. Ele tinha um discurso negação de holocausto, antissemita, e foi morto também. Então, essas operações são mais cirúrgicas. Pegaram ele de dia, né? O Ayatollah, ele não achava, senão ele estaria no bunker escondido. E ele não estava exatamente pelo horário, pelo momento. E essa foi a inovação aí da operação para tentar atacar. O que mais? Atacaram um monte de instalações, né? O objetivo é destruir toda a capacidade de defesa aérea do Irã, para que os Estados Unidos e Israel tenham superioridade aérea e controle do espaço aéreo. É sempre esse o primeiro passo. E, com isso, destruir os lançadores. E não só os mísseis que o Irã está lançando, mas os lançadores. Israel diz que 50% de todos os lançadores iranianos já foram destruídos. Ainda tem bastante. Na guerra no meio do ano contra Israel, o Irã lançou por volta de 500 mísseis. E agora, alguns dados da inteligência de Israel falam que o Irã tem um estoque de 2.500 mísseis. O Irã no começo, atacou muitos seguidos para saturar, né, sobrecarregar a defesa aérea israelense, e agora ele está diminuindo um pouco do volume. Provavelmente está ficando mais difícil. Cada vez que lança, consegue identificar de onde está lançando, e aí vão lá e destroem, atacam. Então, os americanos e os israelenses estão trabalhando para que, né, eles consigam destruir. O objetivo da guerra é destruir a capacidade do Irã de construir uma bomba, destruir a marinha iraniana e destruir o estoque e a capacidade do Irã de construir mísseis balísticos. E aí o quarto possível é a mudança de regime. Tirar esse regime do poder. E eu vi também do Irã tinha um plano de infiltrar agentes dentro do Mossad
E esse cara era do Mossad, parece. Não teve uma história assim? Essa específica eu não vi. Tem um monte de história que o Irã estava tentando recrutar informações de inteligência. Aí colocaram também agentes do Mossad como dentistas e médicos para cuidar desse alto escalão. Mó tempo para ter... Cara... tem um trabalho, histórias. e é um trabalho de muito tempo, não é uma coisa para daqui um ano dar certo. Não. Os caras estão infiltrando há muito tempo. Você tem que ter os ativos ali infiltrados, colocados, ganhando a confiança, prestando um serviço, criando uma conexão. Uma dessas histórias fascinantes é do ministro da Defesa da Síria, era um agente do Mossad. Caramba. Que é aquela série que tem no Netflix, que chama The Spy. Você nunca assistiu? Não. Nossa, vai amar. A história é sobre isso? Amar. Como que é? É demais, é isso. É o cara anos e anos se infiltrando na sociedade síria. Subindo nos escalões. Subindo até que ele vira o ministro da Defesa. Cara. E ele era um espião. Ele era um espião do Mossad, ministro da Defesa do outro país. E a reação do mundo em relação a esses ataques? O Brasil repudiou, né? Esperado, né? O Brasil sempre toma lado, mas também repudiou, falou uma coisa, não vi mais nada. Eu também, só vi isso. Falou uma vez e ficou quieto, do mesmo jeito que foi com a Venezuela. Falou uma vez e ficou quieto. Acho que o Lula tá aprendendo que não dá para ficar se metendo nesses... cutucando o Trump, discutindo, criando problemas toda hora pro Brasil, porque vai custar caro. 2025 custou caro. Sanção, tarifa, crise diplomática, crise política, muita coisa aconteceu. Então, agora acho que ele está mais consciente. Sem falar nisso, além disso, é ano de eleição. Pois é. Então ele acho que não quer criar um tumulto agora. Não sabe dos resultados. E também com guerra hoje em dia não, há um tempo já, a guerra de informação é tão importante quanto a guerra em si, né? Como que está essa guerra de informação? Olha, acho que... Irã falando que tá vencendo, que tá... mas assim, também não tem muito como ele... Não tem, né? Eles tiveram que admitir publicamente a morte do líder supremo, o que é uma bela de um reconhecimento que aconteceu. Mas também reconheceram, então mostrando que tá tudo normal. Então o conselho interino assumiu o controle do país, o poder. E isso é um sinal de que eles estão no comando, que eles estão, sei lá, com as rédeas controladas para onde as coisas estão indo. O Irã está ousado, assim. Eu diria que o Irã queria a guerra. Porque a posição de barganha do Irã para um acordo com os Estados Unidos era ruim. Para o Irã. Imagina, né, que eu sou o Irã. Negociação. Estou sentado aqui do lado do Irã. Qual que era a demanda e a exigência dos Estados Unidos? Para o plano... Zero enriquecimento. Zero. Nuclear. Zero. O Irã não quer abdicar disso. Que moeda de barganha ele tem? Nenhuma. Por quê? Porque ele já tinha um programa nuclear que foi bombardeado, porque ele financia o terrorismo, porque ele está em choque contra os Estados Unidos há muito tempo. Então ele não tem nada para mostrar. Para ele mostrar que realmente ele quer o acordo, ele teria que ceder. E deixar que os Estados Unidos exigisse comprovações que ele não está enriquecendo. Ele sabe que ele não queria entregar isso. Não só não queria, como não ia dar para engambelar o Trump. Entendeu? O Trump não ia cair numa desculpa qualquer, ou não, eu vou fazer. Não, vai fazer e eu quero ver. Eu quero ver direito. E se você não fizer direito, eu rasgo o acordo na hora. Porque o Trump tem menos preocupação com esses apresos do que é construído. Se com os aliados dele ele destrói o que ele construiu, imagina com os adversários. E nesse sentido, então o Irã não conseguiria entregar. E não tinha o que oferecer. Só que aí o cálculo do Irã se eu for para a guerra, o custo dessa guerra vai ser muito alto para os Estados Unidos.